Bom dia! Bate-papo em família. Estamos aqui com alegria, mais uma vez com vocês, né, meu amor? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui e agradecemos a Deus, né, pela oportunidade. Vamos orar, meu bem? Pai, nós queremos te dar graça por a tua bondade e a sua misericórdia sobre nossas vidas. E nessa manhã nós podermos estar aqui nesse bate-papo em família, com nossos queridos amigos, irmãos que estão nos assistindo e vão nos assistir nessa transmissão. Pedimos a tua graça porque nós temos algo para compartilhar do teu amor para com nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu sou o Gustavo da Neuza. E eu sou a Neuza do Gustavo. Estamos casados há 45 anos e 17 dias. E somos pais para toda a vida. Da Kelta, do Kenani e do Cadmiel. E também somos avós do Davi, do Abner, da Laura, da Antônia e da Maria. E daí, quer saudar o povo, meu bem? Somos gratos a Deus, queremos agradecer a Ele e a cada um de vocês. Nós temos ali também já a Irlei participando, né? Lá de São Paulo. Lá de São Paulo já está chegando aqui para participar com a gente. São todos bem-vindos. Nós queremos aqui falar um pouquinho do nosso livro, né? Diamantes, permita-se ao processo. Esse livro, ele foi escrito com 11 mulheres e eu participo de uma delas, né? São 11 testemunhos que são transformador, mostrando a capacidade que a mulher tem, que Deus dá, né? Então, esse livro, ele custa R$45 e quem quiser, o Gustavo já mostrou ali, já mostrou o telefone, tá 51 980 3657 80. E temos também o meu livro, Andando com Deus a Cada Manhã, que foi escrito com esse propósito, né? Esse propósito de incentivar você a ter um momento com Deus a cada manhã, que é muito precioso. Nós temos experimentado isso e Deus tem se feito presente com o nosso culto no lar diário. E isso é um privilégio para nós. 51 980 3657 80. E também temos o livro Aleixo, Desbravando Fronteiras na Assembleia de Deus Gaúcha, onde esse homem de Deus, Aleixo, e sua querida esposa Passinha, que são meus avós maternos, eles foram separados ao pastorado aqui no Rio Grande do Sul, pelo querido nosso fundador, Gustavo Nordman. Ele foi o quarto pastor a ser consagrado. E aí, nesse livro, nós temos a história dele, o legado que ele deixou em Porto Alegre, no interior do estado, e finalizou aqui no Vale dos Sinos, porque ele tinha aqui muita atividade, tinha 13 municípios que ele regia e deixou-nos um legado muito importante. Escrevemos partes da vida do meu avô. Pode adquirir o seu livro através do contato 996 36 57 80. E também queremos dizer a vocês que através desse número aqui, ó, 51 980 3657 80, você tem a terapeuta de resultado Neuza Leal. Estamos aqui para compartilhar com você. E a terapia? A terapia é algo transformador. Transformou a minha vida. Claro que a salvação Jesus já me deu, né? A salvação maravilhosa através de Jesus Cristo. Nós fomos alcançados pelo perdão de Jesus. Mas a terapia é uma forma de nós reorganizar a nossa vida. Examinar lá desde a infância o que está errado, o que
trouxe mágoas, ressentimentos, desde a nossa infância, né? Aquilo que a gente se lembra, organizar, reorganizar, ver aonde que eu errei, aonde que estou vivendo os traumas do passado. E isso é tão simples, só precisamos de alguém nos orientar, exatamente como Felipe lá encontrou o eunuco. Ah, entendes o que lê? Não, não entendo, não tem quem me explique. E nós podemos ver isso na vida das pessoas. Ah, eu estou atormentada, eu estou irada, eu estou chateada. Está com a vida toda desorganizada. Não perdoa, não faz algo que mude a sua vida. E então a nossa terapia é para reorganizar e botar tudo em ordem. Daí a coisa tudo funciona. A Bíblia manda nós botar o nosso altar em ordem. A Bíblia manda nós botar a nossa vida, o corpo, a alma e o espírito. E isso é uma forma de terapia, organizar. E você vai ver que a sua vida vai deslanchar. A sua vida organizada só tem a vencer. Tá bom, minhas queridas? E essa é a nossa terapia, né? Muito bem. Então, meu amor, hoje temos aqui o que você espera do casamento. Um chazinho, né? Que nós ganhamos da nossa missionária, um chazinho lá da Turquia, muito gostoso. E também ganhamos essas xícaras da Kennedy, né? Dos irmãos ali da Kennedy que nos presentearam com essas xícaras maravilhosas. Está escrito mulher única, né? E o meu está escrito aí homem ao máximo, né? Tudo isso porque a bondade do Senhor nos permite nós sermos treinadores da UDF, Universidade da Família, da cidade de Pompeia, e aí ministramos os cursos da Universidade da Família. E o principal, o carro-chefe que nós chamamos, é homem ao máximo dentro do currículo da hombridade, homem ao máximo, que são 11 cursos, e a mulher única, que são 8 cursos. E a Neuza e nós, quando ministramos, os irmãos nos abençoaram, né? Com essa linda xícara. E hoje, tomando esse chazinho ainda que veio lá diretamente da nossa missionária, Ana Clara, que está sendo o trabalho através da Jocum. Ela esteve na Turquia um tempo e ela nos trouxe de presente de lá. Então, olha, Deus abençoe a ti, Ana. Deus abençoe todos os missionários, Deus abençoe a tua família, o teu futuro, o teu casamento que está chegando perto, né? Aqui nos dias mais. Caio, que também é um missionário, né? O Caio, homem de Deus. Então a gente está muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? E aí hoje, o que você espera do casamento? Mas antes disso, nós queremos homenagear a nossa amiga, irmã Silvana, da Rádio Web Cavana. Né? Silvana, parabéns, irmã. Que Deus te abençoe grandemente, que você cada vez seja essa mulher resiliente, corajosa, que venceu, superou tantas coisas. E nós somos gratos a Deus pela vida da Silvana. E também a nossa amiga Marli, aqui de São Leopoldo, né, que está de aniversário também hoje, e tantos outros. Eu até, para ter anotado os aniversariantes, não anotei, né? Mas todos vocês sintam-se abraçados, tá? Então, abraçada por nós, é uma honra e um carinho ter vocês aí juntamente conosco. Que a bênção do Senhor seja muito profunda na vida de cada um de vocês. Temos ali o João Henrique. Deus abençoe, João Henrique Pinheiro. Bênção, Senhor, sobre a tua vida, João. Tu e a tua família. E hoje, o que você espera do amor? Vamos falar um pouquinho exatamente... O que você espera do casamento, né? O que você espera do casamento? Então, hoje o assunto é amor. Por quê? Porque nós estamos bem próximo, mais 2 dias estamos comemorando o Dia dos Namorados. E nós, pela graça e a misericórdia de Deus,
somos namorados, né? Casados para sempre com a graça e a misericórdia de Deus. E nós examinando hoje, né, sobre o que é amor, o amor verdadeiro. Então, você espera do casamento que você tenha uma vida cheia de amor, né? Claro. E o amor não é só as coisas boas. O amor é resiliência, né? O amor é algo transformador, que transformou o nosso casamento, Amém. transformou a nossa vida. E somos muito gratos a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui. E hoje queremos falar um pouquinho desse amor verdadeiro. Porque você sai aí e vê nas vitrines, né? Aqui no centro de São Leopoldo tá cheio, as vitrines cheio de coraçãozinho vermelho, cheio de coisas lindas para dar de presente para o seu amado, para sua amada, né? E é bom, né? Claro, isso não tem nada de errado, isso é bom receber presentes. E lembrar, é um momento de lembrar, sair com a sua esposa, com seu esposo, jantar fora, buscar um passeio, passar uma noite especial. Pode ser dentro de casa. Nossa casa é um lugar de amor, é um lugar onde a presença de Deus está aqui. Mas quando há muitas pessoas, às vezes a nossa casa é cheia, né? Sim. Os filhos, os netos, mas quando Deus proporciona esse momento para nós estar só nós dois, curtindo esse amor de várias formas, tanto na alimentação, como na roupa, na veste e na cama. Também é um ambiente muito gostoso, muito especial, que Deus preparou para o casal. Amém. Para um casamento ser cheio de alegria, de esperança, precisa existir esse amor. Esse amor. Nós temos ali o Valdir Farias. Deus abençoe, querido. Paz do Senhor também para ti, tá? Que Deus continue também abençoando a sua vida e seu ministério. Um forte abraço para o Senhor. Bênção ter você conosco nesta manhã. E para a base do que nós pretendemos falar, segundo o que o Senhor nos permitir, lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Não tem outro mais excelente do que esse para demonstrar o amor, né? E daí nós vamos lá começar pelo verso 4, que diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama é paciente e bondoso. Como é que eu posso demonstrar para minha esposa, como eu posso demonstrar para ela ser paciente? Qual é a maneira que eu, como homem, devo fazer? Cada um tem a sua formação, cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira. Mas o que é ser paciente? O paciente leva o homem o quê? Muitas vezes levanta o vendaval, levanta o temporal, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas com os filhos. E o homem precisa ser bem mais paciente. Porque nós, homens, ou eu, vou falar por mim, não posso falar por você, eu tive muita dificuldade em ser paciente. Entender, porque eu sou racional, eu achava que comigo era 8 ou 80. Então, funcionava ou não ia. Como diz o gaúcho aqui, vai ou racha. A paciência ia para longe, né? A paciência ficava lá na esquina. Nem sei se ficava na esquina, né? Então, assim, quando eu comecei a entender o que é ser paciente, que o Senhor vai colocando na minha vida, vou lá por mim, colocou na minha vida situações adversas, que eu tive que, em primeiro lugar, perguntar para o Senhor. Em primeiro lugar, eu tive que orar. Em primeiro lugar, eu tive que dominar a mim mesmo. Em primeiro lugar, eu tive que ter domínio próprio para ter paciência com a Neuza. 45 anos, vocês acham que é uma partida de futebol, gente? Primeiro tempo ou segundo tempo? 45 minutos passa rápido. Nós estamos aqui, por bondade do Senhor, se passaram 45 anos. E nós glorificamos a Deus.
Nós exaltamos ao Senhor, porque Ele nos permitiu. Hoje, nós podemos dizer para vocês, hoje eu sou um homem, eu não vou colocar 100% paciente, mas bem melhor que no início. Com certeza, né? Hoje nós vivemos, Deus é maravilhoso, transformou a nossa vida, porque eu também era muito difícil. O Gustavo era impaciente, o Gustavo era brigão, não brigão de bater boca, porque nós, pela bondade do Senhor, bondade, nós nunca batemos boca. Mas sabe por quê? Quando o Gustavo ficava bravo, eu preferia ficar quieta, porque se eu abrisse a boca para discutir com ele, eu não sei se eu não levava um bufetão, né? Então, eu sei que ele, graças a Deus, nunca levantou a mão para mim, nunca aconteceu isso. Mas a ira era tão forte que dava pavor. Eu bati nas coisas. Dava um soco na janela, dava um soco na porta. Essas coisas aconteceram no nosso casamento. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, Aleluia. porque isso é possível transformação. O casamento é uma construção. E o amor tem que existir. Se nós não colocar esse amor da palavra de Deus, esse amor verdadeiro, ninguém resiste ao casamento. Porque é um desafio. Os dois novinhos casam, um não entende o outro ignora, o outro se emburra. Eu me emburrava, não falava nada e eu não queria saber de nada. Graças a Deus, porque é os desafios, né? Era bom até que eu me emburrasse e ficasse quieta, porque se eu fosse de bater boca, o nosso casamento não tinha durado nada, né? A gente ia se gritar um com o outro, brigar, porque isso não leva a nada. Então, amor é persistência e tem que se encher de Deus, senão tu não resiste. Porque quando a gente entra no casamento, a gente vem de duas famílias diferentes, duas criações diferentes. E lá no namoro, no noivado, eu pensava que tudo continuaria da mesma coisa. Só que eu dormia sozinho. E no primeiro dia, após o casamento, eu acordei com alguém do meu lado, embora eu estava com vontade de estar do lado dela. Os primeiros dias foi só love, só coisa linda, maravilhosa. Mas daqui a pouco, parece que esfria assim, depois de 1 mês, 3 meses, esfria a coisa. E daí a gente começa a ver que não é tudo aquilo. A gente achou, que rosa perfumada. Só que a rosa ainda estava no galho. E toda a rosa tem espinho. E quando os espinhos vieram, a gente muitas vezes não sabia tratar. Eu achava que era do meu modo e deu. Não tinha. E a Neuza também tinha sua característica, vivia. Ela e a irmã dela, com seus irmãos, mas nos últimos anos mais com a sua mana, a Dilma. E ela achava que tinha que ser da maneira dela. Ela era autossuficiente e eu também era autossuficiente. E daí a gente tinha problema, tinha dificuldade de ser amoroso, bondoso, a gente até se exercitava. No início do casamento, né, a gente quer fazer comidinha diferente, quer fazer gestos diferentes e faz. E faz, né? bom. E enfeita a mesa, e isso é bom, não tem nada de errado nisso, né? Que a gente possa criar atos de bondade. E a gente faz no início do casamento, mas não é só isso. Né? A gente pensa que é muitos loves, né? Sim, muitos beijos. E é bom. Muito bom. Dar um beijo, abraço. E isso faz parte do casamento. E o coração treme, as pernas tremem, e o coração acelera. E isso é uma química do corpo. E nós temos que participar disso. E o dia demora, né? Passar, né? Passar pertinho do outro, muito rápido, né? E a gente nós temos que ter essas coisas. Sim, faz parte. É necessário. O casamento sem essa química, sem o desejo de beijar, o desejo de abraçar, o desejo de fazer amor, isso tem que existir no casamento. Porque isso veio de Deus. O sexo não é do diabo. Não. O que é do diabo é a intenção maligna de tu fazer o sexo fora do casamento, né? Por isso que o casal
precisa cultivar esse amor. E agora, perto do Dia dos Namorados, é bom reacender essa chama, né? Ah, meu amor, vamos fazer um passeio. Não tem dinheiro para viajar? Faça um passeio na praça, né? Não tem dinheiro? Dá uma caminhada, come uma pizza, come um cachorro quente, passeia. Tudo tem cada um Tem na sua motivo. condição, né? Quem pode viajar, glória a Deus. Quem pode dar uma roupa bonita, né? Dar um lingerie, um para o outro. Uma bombacha? Alguma coisa, né? Agradável. Pode sim, é necessário esses momentos. Sabe que quando a gente fala em viagem, muitas vezes a gente só pensa nessas viagens longas, enfim, né? E que a gente vai gastar. Mas tem a viagem que tu pode fazer. Que nem nós temos uma viagem de 45 anos, gente. O nosso aviãozinho na pista da decolagem começou há 45 anos no aeroporto. E o nosso amor começou a cada vez ganhar mais altura. Quantas viagens nós fizemos? Quantas viagens fizemos na própria mente, no próprio momento? Não é viajar, como diz a gauchada, viajar na maionese, né? Escorregar na maionese, não. É viajar fazendo projetos, planejando alguma coisa. Então, o amor, quando se torna bondoso, a gente vê aqui a palavra, o amor, quem ama, é paciente e bondoso. Então, quando a gente é paciente e é bondoso, fecha essa primeira parte. Porque quem é paciente, espera. E quando ele vai agir com bondade, vai agir com brandura. Quantas vezes eu estava com raiva e suspirava 3, 4 vezes, como diz o ditado, enchia a boca com água, contava até 10, porque senão a minha natureza sempre foi dessa forma. E graças a Deus, aos poucos, o Senhor foi transformando, foi mudando a nossa vida, para que a gente possa ter atos, que nem Deus falou, atos de bondade. O que são atos de bondade? Aquilo que eu sei que a Deus gosta, eu tenho que fazer. Eu quase todos os atos de bondade eu consigo fazer para ela, mas tem alguns que ainda não consigo. Né? Tem alguns que é difícil. Né? Mas ela, vocês estão olhando aí, né? A expressão do rosto dela está dizendo tudo. Né? Nós temos ali também a prima lá de prima, Lagoa, pastora. não, lá de... No interior, daqui a pouco eu lembro. Nós vamos se lembrar, são missão. Ela, prima querida, esposa do Israel, a Rosana, nossos primos, que Deus abençoe vocês. Amém. É um privilégio vocês estar aqui nos assistindo, porque o nosso propósito é ter uma carta aberta. Nossa vida é uma carta aberta. Qualquer um nos conheça e saiba quem somos nós. Nós somos servos do Senhor Jesus e queremos abençoar, queremos partilhar a nossa vida para que pessoas vejam que Jesus tem poder de transformar. Jesus tem poder e quando nós queremos também, porque nós estávamos lendo antes um devocional ontem sobre propósitos, Sim. Né? Quando vamos você falar, quer, né? Nós vamos falar outro dia sobre propósito, mas quando você quer, você deixa Jesus transformar. Jesus tem transformado a nossa vida e esses atos de bondade vêm do conhecimento da palavra. A Bíblia tem tudo. Nós examinando ali o Cantares de Salomão, eu penso que todos os casais que amam a Jesus, que querem viver melhor, que querem ter uma vida triunfante no casamento, leiam o livro de Cantares juntos e procuram pôr em prática, porque na Bíblia tem tudo que um casamento precisa. É só nós ler e pôr em prática, porque acontecia com nós, né, nego? A gente lia para falar para os outros. Hoje nós estamos lendo e virando os olhos para dentro de nós. Será que eu estou praticando? Né? Esses atos de bondade é a Bíblia que fala. Não é as vitrines, não é o chamamento do consumismo que faz isso. Vai lá e compra uma rosa, dá para sua namorada, para sua esposa.
Não, são atos de bondade que a gente pode fazer, né? E pode ser secar louça, pode ser lavar louça, pode ser passar um pano na casa, levar um chazinho quando não tá legal. Nós estamos tomando esse chazinho, mas esse chazinho é muito gostoso. Principalmente Aquece, hoje. não é? Aquece. Principalmente hoje. Então, assim, querido, para entender um pouquinho só, para concluir sobre o paciente, né? O amor é paciente e é capaz de suportar os defeitos do cônjuge. Por 40, 50, nós estamos aí no meio, né? 40 ou 50 anos, quantos forem necessários. Então, vejo, ele suporta, né? Por que ele suporta? Porque tem o amor de Cristo. Por que ele suporta? Porque um belo dia, eu e a Neuza, belo dia, 24 de maio de 80, eu e ela dizemos lá diante do altar, diante do pastor, sim. Diante da igreja, Né? Dos familiares, dos testemunhas, né? E a gente disse sim, na alegria, na tristeza, enfim, aquele voto que é maravilhoso, a renovação. Cada ano nós temos a renovação, volta e meia temos renovação. Agora, no dia da namorada, vamos fazer a renovação dos nossos votos. Eles têm que renovar. E quando a gente fica olhando para assim, o que é bondoso, né? E nos chamou a atenção a seguinte frase: ser um ouvinte paciente, demonstrar interesse e atenção é fundamental no relacionamento feliz e equilibrado. Então, eu tenho que mostrar, eu, Gustavo, tenho que demonstrar para a Neuza o meu interesse. Mas qual é o interesse que eu tenho? Gente, todo dia a Neuza apresenta alguma coisa que eu preciso me mostrar interessado em saber, em ajudar, em compreender. Nós vamos fazer tal coisa. Então, eu tenho que me mostrar interessado e ter atenção. Porque muitas vezes eu passei batido, gente. Muitas vezes a Neuza fez alguma coisa para me chamar a atenção e é normal. Não. Hoje pela manhã ela me surpreendeu, né? No nosso café, né? Quando ela me chamou para tomar café, estava lá um prato que eu devia ter tirado foto até, né? Mas na minha mente ficou aquele prato com frutas assim, ó, coisa mais linda, ornamentado. Eu disse, olha aí, ó. Eu fiquei, tô aqui emocionado ainda, né, tia? Tô feliz, né? Porque ela só não levou na cama hoje, mas ela, volta e meia, eu levo um chazinho, um cafezinho na cama, né? Mas eu vejo assim, isso é o que? Demonstrar interesse, gente. Quando eu demonstro interesse para minha esposa, eu estou dizendo para ela que eu estou valorizando ela. Quando eu demonstro interesse pela Neuza, seja o que for, que ela tenha algum desejo, alguma necessidade ou alguma coisa, se eu mostrar interesse, eu estou valorizando a minha esposa. Daqui a pouco ela tem o interesse e eu digo, tá bom, deu, deixa para lá. Não, mostrar interesse, mostrar compreensão, participar. Nós somos parceiros um do outro. Obrigado. Ali o Jonatas Bonfado, Deus te abençoe, querido. Prazer ter você conosco nessa manhã, abençoa a ti e tua família. Mas daí, meu amor, vamos adiante? O amor que é visto aí fora, né? Que as pessoas pintam esse amor, eu não vejo assim uma coisa muito errada. O errado é nós não praticar o verdadeiro amor. E para nós praticar o verdadeiro amor e ser duradouro, nós precisamos, em primeiro lugar, encher a nossa mente Amém. de Deus, o nosso coração, e buscar conhecimento, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós começamos a ler a Bíblia, começamos a pegar o Cantares e examinar, porque examinar as Escrituras é como tu cavocar. Você deseja ouro, você vai longe. Então nós desejamos um lar feliz. Nós desejamos um casamento duradouro, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz. É o que todo casal, quando casa, pensa que isso é isso que ele quer. Só que não se submete ao amor verdadeiro, não se submete a Deus. Nós, pela bondade de Deus, o Senhor nos alcançou, mas no início não foi fácil. A gente não examinava a Bíblia.
A gente lia, mas não praticava. Porque hoje nós temos um pouco mais de tempo, Sim. né, amor, para examinar, pegar um versículo e dizer, eu tenho praticado isso aqui? O que que serve para mim esse versículo? O que que é importante para mim? O que que eu posso fazer? Que nem aqui, o amor é paciente. O amor é bondoso. Onde que está a minha paciência? Onde que está a minha bondade? Eu não tenho nada de bom se Jesus não estiver na minha mente e no meu coração. Se eu não pôr em prática a palavra, não acontece. Eu fico irritado, falo uma coisa, não gosto, já dou troco. Essa é a nossa natureza. Por isso temos que estar em Jesus, converter o nosso coração a Deus. E a gente precisa se converter todo dia, caminhar nessa palavra para poder se encher desse amor para dividir dentro de casa. E a nossa preocupação realmente é esta. Não espere, gente, 45 anos para ser feliz. Seja feliz hoje, a partir de hoje. Põe em prática. É colocar em prática, é pegar partes da palavra e ainda nós já tinha naquela época e você tem hoje a presença do amado Espírito Santo. Diga, Jesus, eu não estou entendendo, ou me mostre qual é a palavra. E tem tudo na Bíblia, tem tudo, tudo, tudo e tudo. E a gente nunca vê, não quer. A gente passa batida, a gente acha que não precisa, porque o que o inimigo faz? Nós nos permitimos isso. Nós nos enchemos de tantas coisas. Ficamos aí 2 horas na internet. Ficamos alguns minutos na internet. Trabalhamos 8 a 10 horas por dia. Mais 4 de deslocamento. Ah, eu quero dormir. Eu quero descansar. Claro que é válido. Mas para um pouquinho. Pensa no cônjuge. Pensa na sua família. Você que vai casar, você que está nos assistindo, ou você que tem filhos adolescentes, trabalhe com eles. Mostre com eles. Faça eles lerem o livro Namoro Blindado, do Renato e da Cris. Fantástico. E antes de casar, vai ler o Amor... como é que é o nome dele? Do casado. O Namoro Blindado, o Casamento Blindado. Nós, então veja. em termos de livros, né? Você sabe que eu trabalhei muitos anos na livraria. E tem muitos livros fantásticos que você aprende. Mas esse livro do Renato e da Cris, eles têm um programa na Record. E nós, um pastor lá de Anápolis, que nos aconselhou a olhar o programa. Faz mais de 15 anos que a gente olha esse programa todos os sábados. Meio-dia e temos aprendido muito. Temos aprendido a viver esse amor. Amor inteligente. Tome uma decisão. Tá difícil o casamento? Não tem aquele amor? Não existe aquela alegria? Toma uma posição. Não, eu quero um casamento feliz e eu vou buscar. Busca, cavoca aqui, cavoca ali, leia um livro. E esses livros nos ensinaram muito, eles são muito atuais. E eles falam de nós, para você não ficar preocupado com os outros, o que os outros vão pensar. Eu tenho que pensar o que Deus pensa de mim e o que o meu esposo pensa de mim, o que a minha esposa pensa de mim. Eu tenho que agradar o meu marido. Eu não tenho que agradar os outros. Eu tenho que agradar a Deus em primeiro lugar. E se o Deus se agrada de mim, à medida que eu busco Ele, Sim. que eu adoro a Ele, que eu sirvo a Ele, que eu ando com Ele. Mas eu só posso fazer isso se eu meditar na palavra. Medita nesta palavra de dia e de noite. Anda na palavra de Deus. E se nós meditar aqui em Coríntios 13, olha, se eu pôr em prática Coríntios 13, 1 Coríntios 13, eu estou muito bem. Amém. Né? Então te esforça para pôr em prática, né? Sendo paciente e bondoso. Mas tem uma outra coisa. Tem mais um ainda, né? Vamos mais um que o nosso tempo está gostoso hoje, né? Correndo, né?
Olha aqui, gente. Eu vou pular isso aqui, Nelson. Quem ama não é ciumento. Ciúme, né? Olha, eu já tive ciúme da Neuza, que eu enxerguei coisa que não existiu. Uma certa oportunidade, quase matei ela em alta velocidade. Recém tinha casado. E eu enxerguei a Neuza na Praia de Novo Hamburgo, quando ela saiu da Livraria Cristã Unida. Eu enxerguei a Neuza aos lobby com outro cara. Eu não gostava dele. Ele já era amigo da Neuza antes, participou do nosso casamento, tudo, um homem de Deus. E ela entrou no carro e ela fechou a porta e eu arranquei aquele fuscão amarelo a milhão, né? Meu Deus do céu, quase matei a mulher. Por uma simples coisa, né? Eu estava atravessando a rua, encontrei um Na rapaz praça. da igreja, né? Cumprimentei, a gente sempre deu 3 beijinhos, né? Não pensei que depois de casado não poderia fazer mais isso, Dá porque beijo a em nossa mim. amizade. E ele enxergou, já imaginou outra coisa, né? Imaginou, e eu entrei no carro, daí eu disse, ué, o que que aconteceu? Eu fui beijar ele, porque ele não me beijou. Daí já desconfiei, né? E daí entramos no carro, ele saiu a mil, eu digo, tá, mas o que que é isso? O que que houve? Não, vai ficar com os teus amigos, vai beijar os teus amigos. Daí eu olhei pra ele, tá, mas com quem tu casou? Tu casou com uma menina? Tu casou com uma vadia? Com quem tu casou? Daí já começou o confronto, né? Ele ficou com mais raiva, né? Eu acelerei mais. Daí acelerou mais. Quando nós chegamos em casa, eu já tava com o coração na mão. Pensei, meu Deus, com quem eu casei? Né? Entramos Monstro. para dentro de casa, e sempre nós fazíamos o serviço junto, tinha que fazer o almoço logo para voltar, né? E ele foi pro quarto, se encerrou no quarto. E eu fiquei na cozinha fazendo a comida, mas aos prantos, né? Eu acho que nós tínhamos casado uns 15 dias, Olha que aí. nem isso, né? Não fazia nenhum mês. Aos prantos. Eu pensei, meu Deus, o que que é isso? Aí fiquei falando com Deus, chorando. Já quando ele saiu de lá, eu estava com os olhos inchados e ele também. Graças a Deus que ele veio, perdoamos um ao outro, reconhecemos que era uma fraqueza, né? E aquele dia Deus começou a trabalhar no nosso coração. Amém. Ciúme é um veneno. E uma das coisas que a gente aprende com o Renato e a Cris naqueles livros é quando tu sentir algo forte, senta e conversa com teu cônjuge. Porque nós não estamos livres de sentir ódio, sentir ciúme, sentir essas coisas. Então, raiva, né? Então, tá, meu amor, vamos sentar um na frente do outro. Dá um tempinho. Respirar fundo, dizer, eu estou com muita raiva. Que aconteceu uma vez também, eu falei com ele, né? Que ele chegou, posso contar, né? Claro, ele chegou em casa, chegou em casa, disse para mim, vamos na ceia. Eu disse para ele, ceia, hoje não tem ceia. Daí ele disse, não, vamos na ceia em tal igreja. Eu olhei para ele e disse, não vou. Coisa que eu não tinha coragem, né? E ele me olhou assim, bufando já, né? Não vou, tá me afrontando. E eu disse para ele, não, eu tô com raiva de ti. Tô com muita raiva e eu tô em pecado, não posso tomar ceia. Daí convidamos para conversar, daí sentamos para conversar, pela bondade de Deus, porque Amém. Senão nós ia se pegar no pau, né? Daí eu disse para ele por que eu estava com muita raiva. Contei as histórias, né? Falei, mostrei na Bíblia. E isso, nós dois acabamos chorando muito, Amém. Perdoando um ao outro e tomando novas decisões. Não, vai ser assim daqui para frente, eu tô com raiva por causa disso, eu não casei para isso, eu casei para... E Deus trabalhou na nossa vida. E assim a bondade e a misericórdia de Deus. Mas houve muitos desavenças, houve muitos problemas com a gente. E Deus nos deu vitória. E hoje a gente olha para isso tudo que a gente está contando para vocês, mas Deus falou, nossa vida é uma vida aberta, é uma carta aberta. Nós não temos o que esconder. Porque hoje nós somos curados. Amém. Glória a Jesus
praticamente Nosso de passado tudo. ficou para trás. Nosso né? passado não traz aqui, nós estamos falando aqui, não dói o que a gente fala. A gente cita a nossa situação. Mas antes disso, Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida do Jorge Souza, meu querido amigo, meu irmão, colegão da Central de muitos anos. E olha só quem nos honra hoje, Deus. Litinha. A Litinha Brito. Que honra, Litinha, tu nos assistir, é um privilégio, um grande abraço para ti. Estamos com saudade de ti, quanto tempo não nos vemos, né? Mas é um privilégio. Então tudo isso a gente entendeu, queridos, que foram ferramentas. Hoje a gente pode dizer, a gente fala com muita tranquilidade sobre vários assuntos sobre o que é um relacionamento conjugal, o que é uma vida entre dois. Nós casamos para ser, nós não, até a gente pede ao Senhor que não aconteça isso, né? Mas nós casamos sabendo que só a morte poderá nos separar. E nós temos pedido ao Senhor que, por bondade dele, nos leve os dois juntos. E isso não que nós muitas vezes não tivemos vontade, né? De momentos que a gente não aguentou mais, pensou, não, assim não dá para continuar. E quando não deu, sim. Mas Deus nos deu força para a gente nunca pensar em separação. Ela queria me separar uma vez, queridos. Uma vez eu estava, Deus já teve raiva do Gustavo? Já tive. Mas qual é o que tu tinha vontade de fazer? Dar um tiro nele. Olha só, gente. Quando ela diz dar um tiro nele, eu disse, meu Deus do céu, ainda bem que a arma que eu tinha em casa já tinha consumido, né? Eles, olha só, olhava para ela, vocês olham para ela, essa santinha de congresso, né? Ela queria matar o gordo, cara. Ela queria matar o velho aqui, porque o velho fazia aprontar. Mas Deus foi mudando e mudou. E hoje eu quero matar ela de amor, de alegria, né? A bondade não é do matar Senhor, ela. né? Então, queridos, vejam. Então, quem ama não é ciumento. Quem ama verdadeiramente confia no cônjuge e dá liberdade para que ele tenha suas atividades e amizades próprias. No amor verdadeiro, um incentiva o outro a ter momentos em particular com outras pessoas. Essa confiança é saudável. E uma coisa que a Neuza me chamou a atenção é assim, sabe por que tu não confia em mim? Porque tu não confia nem em ti mesmo. Aquilo me deu uma raiva, gente. Eu disse, mas o que essa mulher que veio lá do interior está pensando em me dizer? Mas foi uma ferramenta de Deus na minha vida. Porque eu não confiava nem em mim mesmo. Eu não confiava nem nos meus próprios atos. Eu não conseguia confiar em mim. Porque eu vivia sempre quando a coisa queria baixar, eu queria subir para cima, né? Sempre estava com uma boia, né? Antigamente era a câmara de caminhão, né? Cheia de ar, né? Mas eu não queria entender. Daí quando eu comecei a entender que eu tinha que ter o amor próprio, a confiança própria em mim e a confiar na minha esposa, a nossa vida mudou. É depositar confiança. Que nem a Neuza sempre diz. Olha, nós somos sujeitos a cair, a pecar. Mas eu fiz o propósito de ser fiel até a morte. Só Deus que sabe. Deus vai guardar e a decisão é nossa. E eu decidi ser fiel. Errei no passado, pequei no passado, sim. Mas Deus nos restaurou, nos curou. Hoje nós vivemos bem, o amor né? verdadeiro. O amor verdadeiro. Não porque a gente tenha dentro de nós, mas porque Jesus colocou em nós, não da nossa natureza. Porque a nossa natureza é se irritar. A Bíblia mesmo diz, irai-vos. Mas não pequei. Então, a gente é sujeito à ira. A gente é sujeito a sentir ciúmes, né? Uma vez eu vi o Gustavo abraçando uma pessoa e eu olhei e digo, não, mas esse abraço não é legal. Aí cheguei em casa e disse para ele, olha, não quero que tu abrace mais aquela pessoa. Aquele abraço não colou, aquele abraço foi intencional. E ele disse, não, mas eu não senti nada. Eu digo, tu não sentiu, mas eu senti. Talvez fosse da parte dela. Mas se tu me ama, tu não abraça mais aquela mulher. Pronto, resolvi. Ele não gostou muito na hora, né? Mas resolveu, ele disse, tá bom, então. Aí começou a dar a mão para aquela pessoa. E isso nós precisamos vigiar como mulher. Porque a natureza do homem
é tão frágil quanto a da mulher, mas a mulher parece que ela não, ela enxerga as coisas. O homem, e a natureza do homem é fraca, não adianta. A queda do homem é nessa área. Vocês podem observar que muitos casamentos acabam porque o homem trai. 3 motivos, né? Conhecimento, comunicação, sexo e dinheiro. São coisas que nós somos sujeito. A mulher também trai. Quando ela fica sem... Vocês podem observar uma coisa assim, ó. Se tu não te alimenta de todos os nutrientes, o teu organismo fica fraco. Então, na vida do casal também, quando não é suprido essa necessidade sexual, esse amor verdadeiro, quando não é suprido, fica aquela lacuna, né? Uma pessoa que não se alimenta direito fica com anemia, uma pessoa ou fica fraca, e também na vida... Ou come doce demais. Fica com diabetes. Então, na vida do casamento, quando não é suprido desse amor verdadeiro, Amém, ela fica com deficiência. E o homem fica com deficiência, a mulher também. Por exemplo, lá em casa não tem carinho, não tem amor, nunca recebo um abraço. Vai trabalhar numa empresa onde tem muitos homens que são sutil ou que vão falando no ouvido. Quando vê, ela caiu, porque não tem em casa. E da mesma forma o homem. A mulher não... Na cama ela... Não, tô com dor de cabeça. Não, hoje não dá. E hoje... Daqui a pouco o homem tem essa deficiência. Ele precisa. E daí... Me permite, Neuza? Sim. E daí, com essa carência, nós damos legalidade para o diabo. Aí o diabo usa o seu instrumento, o instrumento. Ele tanto usa a mulher como o homem. Dentro de uma necessidade, uma carência, onde o casal não abre um para o outro, o diabo, é aqui que eu vou atacar. E ele ataca, ele é especialista, gente. O cara sujo é especialista em destruir. Mas a palavra de Deus diz que o diabo veio apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E nós temos essa vida, né? Nós temos a palavra que nos traz vida, que ela diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o casamento precisa estar fundamentado na palavra. Continua falando sobre a carência? Se você viver essa palavra, você se preenche, alimenta teu casamento, supre as necessidades. Então, nós precisamos ter abraço. Dentro de casa, tem que ter carinho, tem que ter beijos, tem que ter afeto, tem que ter bondade. E aqui o próximo diz que... Só um pouquinho, Deus, ali, ó. Nossa querida irmã Michele está nos acompanhando. Deus abençoe a senhora, seu querido esposo, sua família. O Moisés Souza também. Deus abençoe o senhor e sua família, né? Então, carinho e abraço, como é bom. E cada um tem a linguagem de amor, né? Eu tenho uma linguagem de amor diferente da Neuza. Que bom que nós somos diferentes um do outro, né? Com certeza, que um preenche o que o outro não tem. E o que eu tenho demais, além de eu ser pegajoso, além de eu ser beijoqueiro, né? Gosto de abraço. Gosta de presente. Gosto de presente. E beijo a minha mulher quando eu posso, até no elevador, né? E às vezes, por exemplo, quando não é suprida essas necessidades, ela fica em deficiência. Daí a pessoa vai para o trabalho, tem alguém mais sutil, pode cair. Então, nós precisamos buscar a palavra para que nós suprimos um ao outro. E também a comunicação que a gente já falou aqui, né, nessa série de programas, né? Comunicar, meu amor, eu estou me sentindo excluída, eu estou me sentindo... E mostrar o que falta, o que está faltando em mim para preencher isso. E um dos problemas dos casais é exatamente isso. Ela pode pensar, ou ele pode pensar, ela não vai me entender. Mas se nós não falar, ela não vai entender mesmo. Eu não tenho que compartilhar com o meu colega de trabalho, de faculdade, ou enfim. Eu tenho que compartilhar com quem tem que compartilhar? Com a minha esposa.
Eu tenho que conversar com a minha esposa. A mesma coisa a Neuza sempre fez, né? A gente muitas vezes levou tempo para falar, mas assim, é falar, é expor e dizer assim, eu preciso de ajuda. Muitas vezes eu cheguei para ela, Neuza, eu preciso de ajuda. Me ajude de oração aí, porque eu estou sendo tentado em tal área. E ela sempre me ajudou. Isso é importante quando o casal abre e o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos dá essa fortaleza, nos dá essa certeza. Ah, eu não tenho sabedoria para conduzir um casamento feliz. Vai para a Bíblia. Né? Quem não tem sabedoria, peça a Ele, a Deus, ao Pai. E ser-lhe dado e não lança em rosto, porque Deus não é como nós. Se você me pedir uma coisa, de repente eu posso dizer, por que tu não conseguiu? Por que tu não foi lutar por isso? Tu pede para Deus, Ele dá liberalmente. Pede sabedoria para você ter um casamento feliz. Hoje nós temos, hoje nós podemos falar porque nós temos, mas não foi sempre assim, não. Nós já tivemos muitos altos e baixos. Mas sabe por que nós tivemos? Porque nós não praticava a palavra. De Deus. Olha aqui, se você praticar, quem ama não é egoísta. É isso aí. Ainda continua. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. O orgulho é uma coisa que corrói. Não, eu não faço, eu não me meto. Eu sou homem. Eu sou... A gente às vezes até comenta com alguns casais, vamos fazer um curso de casado. Não, essas coisas aí não. Eu já sou casado há 50 anos, há 20 anos, eu não preciso. É orgulho. Quando você chega em alguém que diz você tem que amar melhor sua esposa, você tem que ajudar. Eu sou o chefe da casa e ela que me obedeça. Isso é orgulho. O orgulho pode corroer o casamento. Seja sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo que fala contigo. Escuta tua esposa. Escuta teu esposo, ouve ela. Pergunte o que eu posso te ajudar, o que eu posso melhorar, em que eu estou falhando. Busque essas conversas. Por que você está assim? Com qualidade, né? E quando um tá triste, o que está acontecendo contigo, meu amor? Tu tá tão frágil, tu tá tão distante, que aí ele pega nada. É orgulho. Aprenda a dizer, a compartilhar. Não, eu tô chateada porque orar, por si. Eu gostaria que a coisa melhorasse, eu gostaria, né, que tu me suprisse mais. Então, vamos buscar conhecimento. Conhecimento está aí, batendo nas portas, na internet. A internet é um ramo fantástico de conhecimento, só que você tem que usar da maneira certa. A Bíblia. Muitas coisas a gente usa da maneira errada. Vou buscar conhecimento na internet de pessoas que não têm nada para dar, mas tem muita mensagem gostosa, tem muita experiência, tem muito testemunho. Busca aquilo que te enche. Nós temos até a Bíblia falada na internet. Sim. Né? Quem não enxerga direito, quem tem dificuldade para ler a Bíblia, porque a letra é menor, mas tem Bíblia com letra jumbo. Compra a palavra de Deus e se enche dela. Esse dia alguém me disse, né? A palavra de Deus não é para ser vendida. Quando nós estávamos na livraria. Eu digo, mas como é que vai conseguir as coisas? Como é que tu vai imprimir uma Bíblia sem custo? Quando tem alguém que paga, sempre tem alguém que paga. Se alguém dá, mas nós temos que investir em nós mesmos, investir na palavra. Porque compra tanta besteira, tanta bobagem, come em restaurantes, não quer comprar uma Bíblia porque a Bíblia tem que ser de graça. Então veja, tudo isso leva o quê? Leva a pessoa a ter essa situação de orgulhoso ou ser vaidoso, né? E vaidade, gente, olha, também é um viés muito terrível. Como a gente, com pequenas coisas, nós nos tornamos vaidosos, né? Eu era vaidoso e sou vaidoso em carro. Não tenho, eu tenho hoje o carro que o Senhor nos deu, claro que temos, o Senhor nos deu ele agora.
Mas antes eu ficava 2 horas, 3 horas lambendo o carro. Final de semana, eu ia ficar com a Neuza, ajudando em casa, ela com 3 filhos, eu queria estar embelecando o carro. E sabe qual é a desculpa? Olha só a cara do gordo. Não, eu estou limpando o carro para que quando você sair... E eu me sentia realmente feliz. Quando eu via a Neuza saindo dirigindo, aquele carrinho limpo, perfumado, eu ficava todo faceiro. E quando voltava embarrado, eu disse, pá, perdi 2 horas. Não, sempre tive o prazer disso, ela sabe. Mas assim, ó, eu ficava muito tempo. Hoje, graças a Deus, tem o carro, o Senhor nos deu, é dele, mas hoje a gente fica o tempo mais Não junto. é a prioridade, Não é a apesar prioridade. de manter limpo, né? Manter limpo. Uma das coisas que eu gosto de entrar no carro que está sempre limpinho. E cheiroso. É, Né? mas Então, não é a prioridade. Então, isso é o exemplo que a gente cita. E tem tantas outras coisas. Né? Tem tantas outras coisas. Então a gente fica assim olhando, queridos, como é importante não ser vaidoso. E para concluir aqui, ó, quem ama não é grosseiro nem egoísta. Nem fica irritado. Também, né? Né? E nem fica irritado e nem guarda mágoas. Uau! Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Vê, gente, grosseiro, quanta gente grosseira, falta de educação. Às vezes a gente está dentro de casa, a gente pensa que é dono do marido ou da esposa, grita, fala grosseiro, mas se for falar com um amigo lá fora, bom dia, boa tarde, como vai a família? E com a esposa, oi, tá tudo bem? Tá, não tô legal hoje. Como é que tá, marido? Tá bom. Como é que foi o trabalho? Bom. Como é que é isso? O que tá pensando? Nada. Não sei o que tem? Nada. Então veja, queridos e queridas, nós ainda temos mais uns minutinhos, não vai dar para terminar hoje, né? Que vai brotando tantas coisas na nossa vida, então qual é a melhor coisa que tem, querido? Não ser egoísta, gente. O amor, no amor verdadeiro, a preocupação está em doar-me. Então, quando doar-se, quando eu me dou para a Neuza, eu estou dizendo para ela o quê? Que eu não sou orgulhoso. Que eu amo. Então eu tenho que dar. A palavra do Senhor nos diz que é dando que se recebe. Então, se eu der compreensão, se eu der amor, se eu der carinho, se eu der atenção, eu vou receber. É a lei da semeadura, queridos. É a lei da semeadura. Quem semeia, colhe, não adianta. Mas também a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. E quem semeia amor vai receber o quê? Muito amor. Vai receber coisas que a gente se surpreende. Quantas vezes eu me surpreendi com a Neuza com coisas que ela fez para mim? Que eu fiquei assim, mas eu não mereço isso. Mas por que a Neuza está fazendo isso para mim? Porque eu me esforço para demonstrar o amor. Por isso que o Senhor diz que o homem tem que amar a mulher como ama a si mesmo. Só que muitos homens não conseguem se amar, porque não tem o amor genuíno. Busque o amor genuíno. Busque a presença do Senhor. Busque na palavra de Deus. E viva o melhor dos seus dias. Hoje, eu e a Neuza estamos vivendo o melhor que ontem. Amém. Hoje estamos vivendo o melhor que ontem. O amanhã pertence a Deus. Mas hoje nós estamos vivendo, estamos curtindo a cada dia. Hoje o Senhor tem nos abençoado de forma que nós não merecemos, mas recebemos. O Senhor tem nos dado um amor genuíno, uma transparência, uma confiança, uma vontade de, se pudesse entrar assim, abrir a cabecinha de vocês, abrir o coração de vocês. Eu não tenho capacidade, só minha voz, mas Cristo tem capacidade. É só você convidar Ele, dizer: Jesus, entra na minha vida. Como dizer aquele cantor, né? Entra na minha vida, entra na minha casa, né? Então, gente, entra. Senhor, entra no meu relacionamento. O Senhor seja o cordão de 3 dobras. O Senhor seja aquele que esteja conosco todos os dias. E nós queremos abençoar vocês. Nós queremos declarar a vitória de Jesus na vida de vocês, homem e mulher, casal, aqueles que vão casar. Dependa do Senhor. Viva esse amor. E nós temos a maior experiência, foi de Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para vir morrer em meu lugar, em teu lugar. Para que, através desse amor,
nós possamos receber a Cristo, possamos viver o cristianismo e sabendo que esse amor vai nos conduzir como homem e mulher, como pessoas às mansões celestiais, quando o Senhor vir buscar a sua noiva ou nos levar para junto dele. Portanto, queridos, está ardendo o nosso coração de coisas boas, mas nós temos que parar, que nossa hora já venceu e a gente está muito feliz por isso. Com certeza. Agradecemos a Deus por este momento especial. Vamos abençoar? Vamos? Olha. Senhor, queremos abençoar as Em nome famílias. de Jesus. Queremos abençoar os casais. Abençoa-nos, Pai. Que Tu venha renovar o amor. Sim, que Pai. Tu venha fortalecer o amor. Sim, Pai. Que Tu venha, Senhor, dar coragem para eles buscarem em Ti, Em Senhor. nome de Jesus. A solução para o seu casamento. Em nome de Para Jesus. despertar dentro deles esse amor. Nós te agradecemos, Senhor, Glória a Ti, pela Pai. Tua presença e abençoamos todos os nossos ouvintes, Em nome de Jesus. todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Não esquece, daqui 2 dias é o teu dia, dia dos namorados. Bate-papo em família. Promete voltar, se o Senhor assim o permitir, terça que vem, às 9 horas, nessa programação. Deus abençoe, fique com Deus. Grande abraço. Grande abraço. Tchau.